Eleve a infraestrutura com BIM e GIS. Digitalize o projeto até a operação. Avance em direção a um futuro sustentável. Master Internacional em BIM Management para infraestruturas e GIS. Inscreva-se agora. Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma Masterclass exclusiva da Zigurat. Eu espero que vocês aproveitem o conteúdo que preparamos para vocês hoje e falaremos sobre a obrigatoriedade do BIM nas concessões rodoviárias federais no Brasil e sobre a digitalização e interoperabilidade de projetos e ativos ferroviários. Nossos especialistas convidados de hoje discutirão os impactos regulatórios, técnicos e profissionais desse novo cenário, com foco em como engenheiros, arquitetos e gestores em geral podem se preparar para liderar essa transformação. Essa conversa, ela acontece num momento bastante oportuno, especialmente quando olhamos para o cenário atual da construção civil, um dos setores mais estratégicos para o desenvolvimento do país e, ao mesmo tempo, uma das indústrias de menor adoção da inovação. Isso evidencia, uma resistência significativa à transformação digital, mas também revela uma enorme oportunidade de mudança. Então, o BIM, portanto, mais do que uma exigência regulatória, ele pode ser um grande pilar de modernização da engenharia civil, contribuindo para reter e preparar novos talentos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Renata, eu sou arquiteta urbanista e hoje eu vou estar aqui com vocês moderando essa sessão até o final. E a Zigurat, como muitos já sabem, ela foi pioneira no ensino online em BIM, uma jornada que começou há mais de 20 anos, e desde então nós seguimos firmes no propósito de inovar e de impulsionar a transformação digital do setor aéreo. Mais do que formar profissionais e prepará-los para o mercado, a nossa missão é também inspirar e capacitar os novos líderes do setor para que atuem com autonomia, visão e conhecimento. A cada ano, a nossa comunidade global ela se expande, conectando profissionais de todos os continentes e formando mais de 1.500 especialistas anualmente. Hoje, a gente transmite essa masterclass aqui da nossa sede em Barcelona. E eu gostaria já de passar para a apresentação dos nossos convidados de hoje. Temos conosco o Eric Santos, que é conselheiro do BIM Fórum, e ele é engenheiro civil, e temos o Washington Luke, que é engenheiro civil também, é diretor do nosso programa do Master Internacional em BIM Management para infraestruturas e GIS, e também ele está à frente da coordenação executiva da Frente Parlamentar BIM, junto à Câmara dos Deputados. Então, são dois profissionais de peso que vão trazer para a gente muitas informações aqui hoje. Então, eu gostaria de lembrá-los que o chat está ativo, podem enviar as suas dúvidas, perguntas, inquietudes, que no final nós vamos abrir um espaço para que o Luke e o Eric possam responder a todos vocês. Fiquem com a gente e participem. Luke, passo o palco para você, seja bem-vindo. Olá, pessoal. Prazer muito grande estar aqui, falar um pouquinho de BIM. De novo, né? Mas é a praia da gente. Eu vou compartilhar a minha apresentação aqui para a gente dar início, então. Ok. Então, tá aqui. Coloquei, como a Renata comentou, né? A gente vai falar da obrigatoriedade do BIM nas concessionárias de rodovias federais, né? E isso aí aconteceu por conta das diretrizes da NTT, né? Então, a gente vai comentar sobre essa iniciativa, né, da ANTT de tornar obrigatório, né, o uso do BIM para as concessionárias das rodovias federais. Então, o que é a ANTT? Né? Agência Nacional de Transportes Terrestres. Então, como o nome já está falando, né, ela trata e faz a gestão de todas as rodovias, né, e transportes terrestres. A ideia geral aqui, né, e também o foco lá da NTT, né, é de modernizar e tornar mais eficiente a infraestrutura rodoviária no país, né? Então, ela aprovou, né, a adoção, a obrigatoriedade da
da adoção do BIM nos projetos, obras e serviços de engenharia das concessões de rodovias federais. Eu só vou chamar a atenção aqui que são rodovias federais, né? Porque às vezes tem uma confusão que dentro do Brasil nós temos rodovias das várias instâncias, né? Tem federal, estadual e assim por diante, né? A SUROD, que é a Superintendência de Infraestrutura Rodoviária lá da NTT, ela emitiu essa decisão 737 agora em julho, né, nesse mês de julho, e que estabelece diretrizes para a elaboração e atualização do Plano de Desenvolvimento BIM, eles chamam de PDBIM, né? Então, é um documento muito importante para a implantação da metodologia nas concessionárias. Aqui é a cópia, né, imagem do Diário Oficial, tornando oficial, né, digamos assim, a decisão lá da NTT para o uso do BIM nas concessionárias. Agora eu vou falar algumas particularidades, né, e a importância, né, dessa decisão da NTT para as concessionárias utilizarem o BIM. Então, o que acontece? Na prática, né, a adoção do BIM coloca as concessionárias, né, em sintonia com as melhores práticas internacionais de engenharia. A tecnologia permite o desenvolvimento de projetos integrados, né, em ambientes virtuais, garantindo precisão no planejamento, execução e manutenção. Essa aqui é a história do BIM geral, né, que a gente já sabe, né, mas agora a gente está dando uma ênfase bem maior para a área de infraestrutura, né? Então, para o pessoal que já trabalha com edificações, né, já está meio consolidada essa ideia, o que o BIM pode fazer. Para a infraestrutura, ainda a gente tem um caminho bastante interessante aí a ser percorrido, né? Bom, as concessionárias que desejarem adotar o BIM como boa prática, mesmo sem adoção contratual, também podem fazê-lo, né, voluntariamente. O que significa isso? Que as concessionárias que entrarem agora, né, no leilão lá das concessões, já vai entrar a cláusula de obrigatoriedade de uso do BIM. Aquelas concessionárias que o contrato já está em andamento, ela pode utilizar o BIM. Então tem um tempo de ajuste aí, né, para uso dessas tecnologias. O que o BIM traz de concreto, né, para o setor rodoviário, né? Em Minas Gerais, né, os mesmos benefícios que a gente tem com a parte de edificações, né? Só que agora, como a gente está entrando numa área nova e tal, né, a gente vai mais à frente mostrar os números, né, de quilometragem de rodovias, né? Então, por exemplo, hoje, rodovias federais, né, a quilometragem está em 60 mil quilômetros, né? Então, parte disso, ela é concessionada, né? Vou mostrar números à frente, né? Números do DENIT e números da ANTT. Atualmente, eu estou trabalhando no DENIT, né, no setor de gestão estratégica do DENIT. Então, a gente trabalha nessa área, levantando indicadores e tal, né? E acompanhando a malha rodoviária federal. Então, para vocês entenderem, assim, a malha federal tem 60 mil quilômetros e é o DENIT que está acompanhando isso. Parte dessa malha de 60 mil, ela é concessionada, né, como a gente comentou, né, já que o DENIT trata de rodovias federais, são concessionadas, né, para as concessionárias que participam de leilão. Lembrando que tem concessão estadual também, e são grandes, né? Principalmente no estado de São Paulo, né? Você tem a agência lá, que é a TESP, que trata disso, né? Só para separar como que funciona isso. Então, a gente tem a malha de rodovia federal e tem a malha de rodovias estaduais, e ambas, né, fazem essa questão de concessão, né? Mas essa questão que a gente está falando dessa decisão de uso obrigatório é para malhas federais, tá? Então, quais os ganhos que o BIM traz para o setor? Então, permite a identificação de falhas, né, ainda na fase de projeto, otimiza custo, reduz prazo e execução de obras e melhora o acompanhamento da manutenção ao longo do tempo. A gente vai dar um destaque interessante para esse acompanhamento da manutenção. Por quê? Né? De reuniões que a gente tem com o departamento de estradas, rodagem e tal, qual é o grande problema hoje? Um dos grandes, né? É manter a malha que existe. Tá? Então, das concessionárias também, né? Existe a ampliação da malha, duplicação de estradas e tal, mas um grande problema é a manutenção, é manter aquilo que já existe.
Então, essa é um ganho bastante importante de se obrigar o BIM para as concessionárias e no foco e que a gente imagina, né, vai ser dado um foco bastante importante para a manutenção. Bom, além disso, as concessionárias passam a ter que atualizar anualmente os planos de desenvolvimento, né, que a gente chama de PDBIM, permitindo que a NTT acompanhe de perto a evolução do uso da tecnologia em cada contrato que ela faz com as concessionárias. As etapas do plano do PDBIM são as seguintes, ó. Primeiro, desenvolvimento do plano de execução BIM até 6 meses. Lembrando que a decisão vem em junho, né? Então você tem 6 meses até o final do ano aí para as empresas apresentarem seu plano de execução BIM. Definição de requisitos técnicos conforme a ISO 19650, né, em 12 meses, né? Tem OIR, EIR, né? Então toda aquela documentação que está prevista ali, né, no sistema de gestão de ativos da 19650, as concessionárias, né, têm que apresentar e fazer levantamento dos requisitos em até 12 meses. Depois, a criação de um CDE, né, Ambiente Comum de Dados, para gerenciamento das informações em até 18 meses. E o uso do BIM nas fases de projeto, execução e operação, né, em prazos que variam de 18 a 72 meses, dependendo da complexidade, né, desses projetos. Então, a gente vê que, né, tá um programa bastante bem estruturado, né, para que o BIM seja realmente implementado aí nas concessionárias federais. Aqui eu coloquei uma imagem. Esse documento existe, é da NTT. Então, a NTT já tem um BIM Mandate, né? Depois, se o pessoal quiser, a gente pode disponibilizar, né? Que trata de como que as concessionárias, né, têm que se organizarem para, principalmente, fazer seu plano de execução BIM. Então, ele tem aqui o roteiro, né? Do lado eu coloquei o sumário. Então, se vocês observarem ali, né, tem uma série de informações, né, orientando para que as concessionárias, né, utilizem esse documento para fazer seu próprio plano de execução BIM. Quais são os benefícios esperados aqui, né? Então, a gente vê maior confiabilidade nos projetos executivos, redução de aditivos contratuais. Esse aqui é o principal item, sabe? Então, quando a gente trabalha na parte pública, né, e o que a gente quer de melhoria nos projetos, né? E quando que a gente tem uma medida, unidade de medida de projeto que foi bom, ou que seja bom, né? São os projetos que não oferecem aditivo de prazo e nem de custo. Então, a redução de aditivos contratuais, né, é uma meta bastante importante aí para a administração pública, né? Reduzir aditivos, tanto de prazo como de custo. E como é que se consegue isso? Né, em grande parte, em se fazendo um edital, né, bem feito, e depois disso um projeto, né? Então, na administração pública, nós temos duas questões bastante importantes. Um é o edital de licitação para você fazer a contratação e as cláusulas contratuais, né? E, paralelo a isso, a qualidade do projeto, né? Então, se houver uma falha, um edital, né, com cláusulas contratuais ali, né, que não atendam exatamente o objeto, nós vamos ter um problema, né? E também, se o projeto, né, não foi feito adequadamente, nós vamos ter outro problema. Então, na administração, basicamente, nós temos dois problemas. Um é o edital e o outro é o projeto. E o projeto é anexo ao edital. Então, os dois têm que andar para e passo. E o destaque nisso, né, e a gente já tem experiência disso, e por vezes, né, o projeto é elaborado e tal, e depois é nomeado um fiscal, né, do contrato. E às vezes o fiscal do contrato, ele não participou da elaboração do projeto. Então cria-se um problema bem interessante, porque um camarada que assina a medição, liberação do pagamento, ele não entendeu ou não participou nem da elaboração das cláusulas contratuais e nem da elaboração dos projetos. E isso é um problema bastante grande, porque é ele que libera o pagamento. Então, tem que né, quando se trabalhar com BIM, né, além dessas duas questões, de elaboração de edital e elaboração de projeto, colocar na equipe o camarada lá que vai ser o fiscal da obra também, né? Senão vão ter um problema depois para fazer pagamento, que é comum isso, né? Uma outra questão de benefício esperado também, monitoramento mais eficiente de obras, né? Então, menos falha de execução. Tudo isso também, né, e organizado e tal, uma questão importante, né? Feito o planejamento do projeto, então o projeto está pronto, está tudo certinho e tal. Só que a gente tem que prever, né, já no edital, dentro do plano de execução BIM, né, quais são as condicionantes, como é que você vai fazer o acompanhamento da obra lá, né?
Então vai ter que ter lá, né, colocar o drone, nuvem de pontos, um CDE, isso aí tem que ser pensado, né, na fase de contrato. Então, eu tenho basicamente dois tipos de contrato, a gente está falando aqui, aquele contrato que contrata um projeto, depois eu tenho um contrato que você vai contratar a obra. Então, nós temos dois BIM aqui, né? Tem um BIM para fazer projeto, e aí, feito esse projeto, eu tenho um BIM para fazer a obra. Ou eu tenho uma outra variação, que eu posso fazer uma contratação integrada, que aí tem os dois juntos, né? Você contrata, daí vai depender, se é uma contratação integrada ou semi-integrada e tal. Mas, de qualquer forma, essas duas modalidades que eu falei, de integrada e semi-integrada, tem o projeto e a obra junto, que é um outro problema maior ainda. Então, nós temos, né, dividindo em problemas, dividindo em três pedaços aqui. Eu tenho um edital para contratação de projetos em BIM, tenho um edital, né, para execução de obras, aí vou botar BIM no meio, e tem um edital que mistura os dois, que você faz a contratação do projeto e da obra ao mesmo tempo, beleza? Então, tem que se pensar direitinho na organização de como que a gente vai conduzir isso. Então, assim, a ideia é muito boa, mas isso é pensado antes, tá? Bom, outra questão de benefício esperado na gestão de ativos. E isso aqui a gente considera que é o primeiro impacto do uso do BIM nas concessões, né? Como eu comentei, né, uma grande dificuldade, uma grande preocupação das concessionárias é de fazer a manutenção da malha que existe, daquilo que está no contrato dela inicial. Qualquer contrato que você faça de concessão, as empresas elas têm um tempo ali, né, para fazer o caixa, digamos assim, para fazer alguma melhoria ou duplicação de via, ou construção de ponte, e assim por diante, né? Então, quando é feito o contrato, os contratos são de longa data, né? 25 anos, 30 anos. Então, mais ou menos é assim, até os 15 anos, até metade do contrato, né? As concessionárias, elas mantêm a malha e vão arrecadando fundos, né? Para depois fazer uma ampliação. Isso tudo já previsto em contrato. Então, primeiro arrecada, né? Você passa no pedágio, paga lá a concessionária vai juntando a grana, mantém a malha que tem e depois por obrigações de contratuais, ela tem que fazer alguma melhoria na via. O normal é isso aí, né? Vai duplicar uma via, construir uma ponte, uma passarela e assim por diante, tá? Então, essa questão que a gente e volta, né? Na manutenção é bastante importante, porque praticamente até metade do contrato da concessão, ela vai manter a malha que tem, né? Para juntar recursos, por assim dizer, para depois fazer investimento de ampliação, duplicação, assim por diante. Uma outra questão em benefício interessante, importante, é a transparência regulatória. Então, as concessionárias e a NTT trabalham sobre uma mesma base de dados digital. É bacana, é bonito, mas temos que nos organizar para fazer isso, né? Então, né, como a gente costuma dizer, né, o BIM não ensina a projetar, não ensina a planejar, não ensina a orçar, né? E hoje, né, o BIM está mais para a galera de TI, né, que trabalha mais com TI. É bem mais simples você explicar para alguém que trabalha com TI o que é o BIM, que ele vai entender lá que, né, um projeto, um programa, né, orientado a objeto e tal, os caras entendem tudo isso. Qual é o problema? O problema é que eles não são engenheiros nem arquitetos, eles não sabem projetar, né? Mas eles sabem organizar a informação, né? Então, hoje a gente está, né, entrando no mundo que eu tenho que ter engenheiro, arquiteto e um cara de TI, né? Um negócio interessante hoje, que organiza a informação para que a gente possa trabalhar numa mesma base de dados digital, né? Então, são todos problema bom, né? Se não tivesse problema, a gente não estaria aqui, né? Mas é o que vai acontecer, né? Então, toda essa gama em massa de informações, eu tenho que organizar para poder trabalhar, né? Iniciativas interessantes, importantes. Passa o drone lá, faz o MDT, né? Modelo digital terreno, nuvem de pontos, beleza? Vai guardar onde esse negócio, né? Não tem banda de internet para colocar, subir na nuvem e tal, né? Numa ocasião, eu fui diretor de engenharia da Valec, né? Então, a gente fazia vários projetos lá, principalmente passando drone na faixa de domínio, né? Para verificar algum acidente ambiental ou invasão, né? Da faixa de domínio do trem. E numa das contratações, né? Beleza, a gente fez tudo. E aí contratamos o drone lá para levantar no nível de precisão mais alto possível. Beleza. Aí entregaram a nuvem de pontos, só que aí, na prática, a gente teve que degradar a imagem porque os computadores não rodavam, né? Então, tem umas coisas que a gente tem que prestar atenção, né? Eu quero a melhor definição possível do meu drone lá. Cara, olha direitinho se você vai ter máquina para rodar isso depois, entendeu?
Então, são coisas que são práticas que a gente precisa levantar, né, e discutir por ocasião do plano de execução BIM, né? Então, a importância do plano de execução BIM é para isso, né? Também, né? Eu tenho o plano de execução BIM e tenho as condições contratuais, então eu tenho que casar os dois e ver como é que funciona, né? Então, a gente às vezes tem uma ideia muito boa, vou pegar o melhor possível que tem. Sim, mas tem que ver se você tem recurso prático para que isso funcione. Bom, impacto futuro aqui para as concessões. Então, licitações rodoviárias vão prever cláusulas de BIM. Isso é uma coisa muito boa, né? Uma questão também importante que a gente vê é que se a parte da malha rodoviária federal, né, e as concessionárias, né, já vão utilizando BIM, isso aí vai se transmitir naturalmente para as concessionárias estaduais e assim por diante. Então, é o que a gente vê. Então, precisa de um agente iniciador aí, né, que agora é a NTT, e vai passar para as agências estaduais, né, de grandes estados, como eu citei, em São Paulo. Concessionárias precisarão investir em capacitação, software, infraestrutura digital e governança de dados. Com certeza, né? Conforme e o uso dessas tecnologias, né, a gente tem que, né, nos organizar aí com relação à governança de dados e capacitação, porque tudo é digital, né? E agora está muito mais digital, é digital do digital. Nós estamos num nível bastante interessante, alto e tal, né? E a gente verifica aí no mercado, né, a fusão de tecnologia, né? Então, funde o BIM com o GIS, né? Hoje já existe um produto aí até da Autodesk com a Esri, né? Que é chamado GeoBIM, e o nome é esse mesmo, né? Eles fizeram um acordo lá, faz uns 5, 6 anos aí, né? Então já tem um produto chamado de GeoBIM, que mistura o Geo com o BIM, o nome é esse já, né? Então, mas imagina o mapa ali, né? Um Google, né? Um Google Earth e tal, em que você tenha os ativos rodoviários aí, né? Então, pode ser bueiro, pode ser ponte, pode ser um pedaço da malha da rodovia, né? Em que você, né, tendo o mapa, e você tem essas estruturas lá no mapa, você dá o zoom naquele objeto, numa ponte, por exemplo, dá um clique ali e aparece todo o projeto da ponte em tempo real, né? Isso já existe, né? E também para questão importante que a gente e chama a atenção aí, né, do GeoBIM, é para a gestão de ativos, né? Seria a parte de manutenção. Então, sem gel, fica de bem difícil a gente fazer a gestão de alguma coisa, né? Principalmente em rodovias. Como eu comentei ali, né? 60 mil quilômetros é bem considerável. Então, e como a gente costuma dizer, né? Assim, bueiro não tem CEP, né? Se bueiro tivesse CEP, não precisava de gel. Mandava o correio entregar as coisas, fazer as coisas lá. Então, precisa-se ter um X. Mas eu também preciso ter a construção, né? O modelo digital da construção. Então, juntou os dois, gel com BIM. Só que hoje a gente está muito mais avançado que isso, né? A gente já tem gêmeos digitais, tem outras coisas bacanas, tem IoT, né? Internet das coisas. Então, a parte de tecnologia avançou bastante. O BIM é o coração do negócio, né? Em volta você tem GIS, você tem IoT, VDC, o negócio cresceu muito, né? E por meio da capacitação a gente começa a vislumbrar, né, os principais usos e como que a gente usa isso, né? Bom, outro impacto importante para a concessão, o BIM passa a ser um critério competitivo, né? Empresas que dominarem a metodologia vão ter vantagens em novos leilões. É isso que a gente está verificando aqui. Então, os próximos leilões, as empresas concessionárias já vão estar com isso na cabeça. Coloquei alguns números aqui de DENIT para a gente ter uma ideia de valor, né? É sempre importante saber de quanto que a gente está falando, né? Então, com relação ao DENIT, infraestrutura rodoviária, isso aqui números do ano passado, tá? Então, foram investidos mais de 10,6 bilhões na melhoria da qualidade das estradas. A autarquia, aqui o DENIT, investiu 2,82 bi na construção e adequação de rodovias e 283 milhões foram destinados às operações rodoviárias. Bom, foram executados 362 quilômetros de obras rodoviárias, né, das quais 124 quilômetros de implantação e pavimentação, 139 mil quilômetros ali, né? 139 quilômetros de adequação e 99 quilômetros de duplicação. Então, atualmente, o DENIT é responsável por uma malha de cerca de 60 mil quilômetros, tá? Aqui coloquei um quadrinho, que é da Diretoria de Infraestrutura Rodoviária, aqui do DENIT,
né, que dá uma ideia de como é que está sendo feito isso, né? Isso aqui anualmente. O DENIT aplicou, investiu 10 bilhões porque não tinha mais, que era o recurso que estava no orçamento da União, né? Mas já existiu épocas aqui que o DENIT trabalhava com 15 bi ou até mais. Então, é praticamente, assim, infinito, né? O recurso que você colocar para manutenção, duplicação de rodovias, ele vai ser utilizado, né? Então, números do ano passado, 10,6 bi. Aqui coloquei alguns números e embaixo tem um link aqui da NTT, para quem tiver interesse. Alguns números interessantes da NTT, né? Lembrando que a NTT, ela trata das concessões, né? Então, aquilo que sai de 60 mil e agora, da NTT, desses 60 mil, 15 mil foram concedidos, certo? 15 mil quilômetros. Com relação aos contratos, né? 31 contratos de concessão e o investimento do ano passado em torno de 10 bi. Aqui eu coloquei um quadrinho, né, que está no site lá da NTT, que coloca as concessionárias, né? Aqui na esquerda a gente tem as concessionárias, no meio tem o valor do investimento por ano, e lá na direita você tem o valor de investimento por concessionária, né? Então a gente vê que é um valor bastante expressivo. Então observe ali no quadrinho azul do meio aqui, né, em 2024 foram investidos, né, 9 bi, 9,19 bi, né? E assim por diante por cada ano aqui, tá? E depois nas concessionárias, ali no quadro da direita, você tem o valor investido por concessionária. Aí está o nome da concessionária e o valor que a concessionária investiu. Então a gente verifica que a ação e atuação lá da NTT é bilionário, o negócio é tudo de bi aqui, né? Então é bastante interessante a gente ficar ligado, né, nessa questão. Então, são investimentos bilionários, na nossa visão uma parte grande, até metade do valor do contrato, né, da concessionária é investido em manutenção e depois disso, né, as concessionárias investem, né, na duplicação e outras benfeitorias previstas no contrato. Uma questão interessante que a gente chama atenção, capacitação de BIM para gestão de ativos. Então, a obrigatoriedade do BIM nas concessionárias abre um novo ciclo de oportunidades, integrando tecnologias como GIS, IoT, né, e gêmeos digitais. O BIM permite transformar os dados de campo em inteligência, né? Promovendo a gestão preditiva de ativos. Então, a gente tem essa visão que, com essa iniciativa, né, do lançamento de obrigatoriedade do BIM para as concessionárias, vai abrir um campo bilionário, né, principalmente e inicialmente para a área de manutenção. Bom, e capacitar profissionais nesse novo ecossistema é essencial para garantir rodovias mais seguras, sustentáveis e inteligentes, né? Aqui, para quem tiver interesse, coloquei um link, né, lá da própria Zigurati, né, tem um artigo nosso lá, né, que trata da integração de GIS e BIM, futuro da gestão de infraestruturas. Bom, em linhas gerais, era isso que eu tinha para falar, né? Agora eu vou passar a palavra para o Renato e para o Eric, e depois, tendo perguntas, a gente está à disposição para responder. Está com vocês aí. Obrigada, Luque. Eu vou passar a palavra para o Eric já e convidar vocês a deixarem as perguntas aqui no chat, enviarem as dúvidas, que no final a gente abre para respostas. Eric, bem-vindo. Olá, Renata, obrigado. Agradeço novamente o convite da Zigurati e novamente a parceria com o Washington Luque aqui, que explicou muito bem todo esse contexto da obrigatoriedade, explicou a base da NTT e tudo isso. Acho que é importante para o público em geral entender o que está se passando, né? Então, eu venho aqui hoje convidado representando o BIM Forum Brasil. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. A minha apresentação hoje vai pegar um gancho para falar fatos reais que estamos acontecendo nessa digitalização e utilização do BIM de forma bem aberta nas ferrovias.
que acho que é uma provocação, inclusive, né, na contrapartida da obrigatoriedade que a NTT colocou hoje como regra nas novas concessões, a provocação de que a ferrovia já está fazendo um trabalho bem forte na utilização do BIM e normatização, parametrização, e eu vou mostrar um pouco do trabalho que está sendo feito lá com o GT10 dentro do BIM Forum Brasil e a MRS, que é a concessionária que está puxando. Aproveitando a oportunidade, para quem não conhece o BIM Forum Brasil, né? O BIM Forum Brasil é uma entidade que impulsiona a digitalização na construção, né? É uma associação. Ela hoje tem mais de 130 empresas associadas, crescendo, né? Num bom de crescimento. A gente comemorou esse ano 5 anos. Mais de 200 associados, pessoas físicas que são por parte do chapter da Build Smart dentro do BIM Forum Brasil, né? E como principal objetivo do BIM Forum, né, o compromisso com o futuro do BIM. Então, coordenar esforços, centralizar toda essa comunicação com o setor público, privado, unindo lideranças, e de forma bem democrática e representativa, isso tudo é discutido como um fórum, né, o próprio nome já diz, para tratar da disseminação do BIM no país. Mas não tratamos só de BIM. Então, um destaque aqui é a visão da entidade, né, que ela pensa na difusão dentro do país e contribuição na digitalização. Então, pensamos em todas as ferramentas, todas as metodologias digitais que são necessárias dentro da indústria da construção, falando como engenharia, arquitetura e operação. O BIM Forum trata desses temas. E aí, caindo um pouco para o nosso assunto aqui, eu vou só fechar a câmera aqui para não me atrapalhar na leitura. Para começar, o BIM Forum hoje tem contratado, na verdade, a MRS tem acordado com a NTT, através de um RDT, esse investimento. E aí eu vou começar pelo começo. Então, vamos lá. O que é o RDT? É um recurso de desenvolvimento tecnológico, né, que já é previsto em todos os contratos de concessões, tanto rodoviários como ferroviários. É um instrumento regulado pela NTT. Então, estamos falando da mesma entidade que está fazendo obrigatoriedade nas rodovias, também para as ferrovias, né? E qual é o objetivo desse RDT? É fomentar soluções que aumentem eficiência, segurança e interoperabilidade no setor. Mas o que isso... E aí, não vou pegar aqui, acho que o Luke tem mais propriedade para falar o que é a NTT, né? Mas as concessionárias que destinam parcela de receita contratual ao RDT, eles podem contratar projetos que estão alinhados ao interesse público e na política de inovação em transportes. Então, vamos ligar as palavras aqui: fomentar soluções que aumentem eficiência, segurança e interoperabilidade, com políticas de inovações em transportes, resultando em trabalhar com BIM. Então, o que está... Tudo isso que o Luke falou com muita propriedade, né, dos impactos, das melhorias, o que o BIM permeia como a chave central disso tudo, porque falou-se do GeoBIM, em colocação de IoT, Digital Twins, mas tudo isso começa com a modelagem do modelo, né, digital da construção, com as informações desde o início do projeto, na própria contratação de viabilidade, até o final na gestão de ativos, né? Então, o processo de utilização de RTT, aqui acho que vale destacar exatamente a provocação que esse Masterclass traz, que é que já existe um caminho dentro da NTT para se fazer esse trabalho. Então, a MRS já caminhou já fez essa batalha inicial, já conquistou isso dentro da NTT. Então, a provocação aqui é para todas as outras concessionárias, né? E aí, independente se é ferrovia, rodovia, temos aeroportos, portos e todas as outras que podem ter vínculo com a NTT, utilizar esse caminho, né? Processo de utilização do RDT. Então, identificar as demandas tecnológicas e regulatórias, fazer a submissão de propostas à concessionária,
tem uma aprovação formal por ofício, né, esse caminho, e execução do projeto pela concessionária ou por parceria com entidades técnicas, que aqui é onde o BIM-Fórum aparece. O BIM-Fórum está contratado pela MRS como uma entidade técnica para fazer a coordenação e toda a entrega do trabalho. E é o que se destina a isso, né? Além do desenvolvimento e aplicação de metodologias, tecnologias inovadoras, digitalização e interoperabilidade de ativos e projetos ferroviários, que é no caso aqui do projeto específico, capacitação de profissionais e fortalecimento institucional, mas destacam a disseminação de boas práticas e geração de conhecimento para o setor. E aí, por que tem esse destaque? Porque o BIM-Fórum, como é uma entidade pública sem fins lucrativos, todo o trabalho gerado nesse grupo, todo o trabalho investido pelo RDT, contratado junto à MRS, no caso, ele é um documento público, tudo que vai ser gerado vai ser público. Então, ele gera todo esse conhecimento para o setor. Então, isso é uma notícia muito importante para todos aqueles que trabalham nesse setor ferroviário, que isso vai ser gerado, né, no final das entregas, publicamente. O que eu destaco aqui é que se você trabalha com isso, se você tem esse papel e tem esse interesse de contribuir com esse trabalho nesse grupo, você precisa ser associado do BIM-Fórum, né, como empresa, a empresa precisa ser associada ao BIM-Fórum e ser um membro do grupo. E aí os trabalhos vão ser desenvolvidos dentro desse grupo e você vai ter participação efetiva na produção desse material. Então, aqui fica o convite para todos aqueles que tiverem interesse. Como funciona também essa contratação desse projeto é que a NTT autorizando, ele vai ter o papel de supervisionar e aprovar, né, as entregas. Então, é como se fosse um contrato mesmo com a NTT. A concessionária que aplica os recursos também tem a aprovação interna dela e validação de todo o trabalho objetivo que ela traçou internamente, né, dentro da concessionária. O BIM-Fórum é o executor técnico desse projeto, e aí vou detalhar aqui, o projeto já tem até um nome, uma marca, é o projeto VIAS, está sendo denominado dessa maneira oficialmente, e o resultado é a inovação aplicada, conformidade regulatória e impacto setorial, que é tudo aquilo que o RDT e a própria NTT define como entrega para a assinatura de um documento desse. Aqui, divulgando para todos aí a identidade visual do projeto, representando as malhas ferroviárias da MRS, né, as cores da MRS. O projeto VIAS, ele hoje resumido internamente no BIM-Fórum como o GT10, Grupo de Trabalho 10. O BIM-Fórum, através do seu Comitê Científico e Técnico, né, o CCT, ele define grupos de trabalhos e acompanha os grupos de trabalhos nas suas entregas, independente se ele tem um contrato como esse aqui, que é um contrato que tem pagamentos e efetivos. Todos os outros grupos de trabalhos que fazemos dentro do BIM-Fórum, eles são até outros com patrocínios, mas alguns de forma voluntária, mas todos têm um controle e a gestão do Comitê Científico Técnico dentro do BIM-Fórum, né? Como eu falei, tem uma estrutura participativa, com atuação por meio de subgrupos de trabalho, porque eu vou mostrar aqui para frente como é que está estruturado. A composição atual do GT10 hoje tem 30 membros ativos, desde coordenador técnico, gerente de projeto, equipe de curadores, conselheiros, especialistas, tanto contratados como convidados, e principalmente os associados que querem fazer parte desse desenvolvimento, né? A participação expressiva de 19 empresas associadas dentro desse grupo atualmente, mas podemos aqui convidando para termos mais associados dentro do grupo. O grupo está aberto, ele não está fechado, ele vai continuar aberto.
Tem uma dinâmica colaborativa, né, nas decisões, caminhamentos, tem uma curadoria, depois tem um profissional contratado para cada subgrupo, para entregar o trabalho, e os membros atuam nos fóruns de discussões para aprovação. E o modelo garante, como o próprio BIM-Fórum promove, essa pluralidade, representatividade e escalonamento de entregas nos subgrupos técnicos. Aqui, só de forma bem geral, são 8 objetivos nesse RDT contratado junto à MRS, cada um com uma estrutura bem direcionada para o entregável. Então, cada objetivo desse tem um entregável, um ou mais entregáveis, e para que seja feito todo esse trabalho, teve um cronograma inicialmente aprovado. Hoje a gente tem um gerente de projeto dedicado dentro do BIM-Fórum, que é o Paulo Miller, para gerenciar esse projeto, que é um projeto bem grande. Então, temos aí as datas de entregas previstas de cada objetivo, né? Então, aqui destacando alguns objetivos que o Luque comentou como destaque dentro do uso do BIM, né? E tudo mais, da digitalização nesse mercado da rodovia, porque ele vale tanto para rodovia como ferrovia. Aqui eu puxo o objetivo 5, né? Estudos de integração de BIM e GIS para a infraestrutura ferroviária. O que a Zigurati promove como curso para capacitação de profissionais, né? O boom que o Luque falou que vai ter das concessionárias necessitando isso aqui é um objetivo de entrega. Aqui temos outro que é muito forte, digitalização de ativos ferroviários. A MRS tem muito ativo ferroviário atual, ele vai construir mais, mas ele hoje já tem muito. Ele tem um dos objetivos é fazer a digitalização de todos os ativos ferroviários dela. E eu entendo que todas as outras concessionárias de ferrovias também vão querer fazer isso. Aqui tem entregáveis que vão ser públicos e vão ter cases efetivos, reais, serem executados dentro desse contrato, dentro da MRS. Então, é uma coisa que vai tanto para a MRS como execução, como também para o mercado do segmento em geral, publicamente, como o caminho das pedras que foi feito na MRS, então todos os outros podem utilizar daquele caminho, né? Então, alguns exemplos aqui que acho que estou tentando puxar um gancho na linha do que o Luque falou. Tem a questão da participação da Build Smart International. A MRS está hoje vinculada, né, através desse RDT com a Build Smart International, vai participar dos fóruns de discussões internacionais que tem o IFC para ferrovias lá sendo desenvolvido, discutido, e ela vai participar ativamente desse fórum. Então, ele está dentro desse projeto. E aqui, como foi organizado, porque não sei se conseguiram enxergar, é muita coisa para ser feita, muito trabalho, mas temos um grupo bem dedicado aqui, bem interessante. Eu estou participando ativamente desse grupo também, como membro, e a gente dividiu em 4 subgrupos, inicialmente, que podem ser até diluídos ou concentrados, mas eu acho que vão ser até possivelmente aumentados a quantidade de subgrupos pelo tamanho do trabalho, mas por sinergia de temas. O subgrupo 1 trata de diretrizes e referências técnicas, né? Tendo o objetivo 1 e o objetivo 3. O subgrupo 2, competências de biblioteca BIM, é o objetivo 4. Aí o subgrupo 3, interoperabilidade e integração de dados, que aí fala só do objetivo 2. E no subgrupo 4, a digitalização e gestão de ativos, que promove aqui o objetivo 7 e o objetivo 5. Temos outros que são mais gestão do projeto, e aí são outros objetivos que são mais macros, e eles não têm o subgrupo, vão ser tratados de forma geral no grupo todo. E aí a proposta que iniciou-se no mês passado, o GT10, e a gente está correndo, a gente está tendo as reuniões semanais
de 60 minutos aqui com os membros, curadores de coordenação, e vamos iniciar as reuniões dos subgrupos assim que formarmos os grupos, né, os subgrupos de trabalho. Então, seria isso que eu trouxe aqui como gancho da nossa masterclass aqui, acho que complementando a visão macro que o Luke apresentou, que foi muito boa a apresentação, e aqui já mostrando um fato real, né, Renata? E trago para vocês, todos ficam à vontade de conhecer mais do BIM Fórum, tem um QR Code, e estou à disposição para perguntas. Obrigada, Eric. Acho que a gente teve bastante informação sobre como vai ser daqui para frente. Agora eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Acho que boas coisas vão acontecer. Estamos todos nos preparando. Antes da gente passar para as perguntas, a gente tem algumas perguntas aqui no chat. Vão enviando também algumas, que a gente tem uns minutinhos. Eu gostaria de chamar o Eduardo, que é o nosso assessor aqui da Ziggurat, só para comentar, dar um overview do nosso Master, que está completamente relacionado com o tema de hoje aqui, que o Eric e o Luke apresentaram. Edu, seja bem-vindo. Muito obrigado, Renata. Boa tarde a todos. Para falar um pouco sobre o Master Internacional em BIM para Infraestruturas e GEIs, só um breve comentário. Essa é uma formação que terá início agora no dia 10 de novembro, e a metodologia ela é síncrona, com aulas ao vivo durante a semana, tá? Normalmente é no período noturno. E o principal objetivo desse Master é que os participantes se tornem um BIM Manager. Portanto, durante a formação, nossos alunos desenvolverão as competências de um BIM Manager, aplicando a metodologia BIM e em todo o ciclo de vida da infraestrutura, do 3D ao 7D. Então, a gente trabalha tanto na parte técnica como também na parte de gestão e implementação dessa metodologia. Daí que a formação ela se divide em 5 grandes blocos, né, onde a gente vai fazer desde a parte de gestão e interoperabilidade, que seria no bloco 1, onde a gente desenvolve o BEP, que é o plano de execução em BIM. No bloco 2 seria levantamento de dados e GIS, que é a integração do BIM com o sistema de informação geográfica, aplicado a projetos de infraestrutura. E na parte do bloco 3 seria a modelagem da infraestrutura, de projetos de rodovias, ferrovia e sistema de saneamento. E no 4 é a parte de construção e planejamento, onde a gente vai fazer toda a parte de orçamento, cronograma, controle de obra e ambiente em BIM. E o 5 é onde está focado principalmente na manutenção e gestão do ativo, que é o que o professor comentou aqui no começo, que é uma fase importante, né, onde a gente vai profundizar o gerenciamento eficaz da informação e documentação durante a fase de operação, manutenção de um projeto, né, do projeto no caso. E aí você vai ter ferramentas e sistema de gerenciamento de informações de infraestrutura, tanto em para rodovias como saneamento e rodovia. Então está super alinhado com o que o professor Luque comentou no começo da apresentação. Para os profissionais que queiram mais informações sobre o Master, é só escanear esse QR Code que aparece aí na tela e nós teremos um prazer em atendê-los desde aqui de admissões. Muito obrigado e uma boa continuação na Masterclass. Com você, Renata. Obrigada, Edu. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, enquanto não entram algumas. Diante da decisão da ANTT e do avanço da digitalização nas rodovias federais, quais competências são mais críticas para assumir esse papel dentro das concessionárias e órgãos reguladores? Luke? Então, pergunta muito boa, né? A principal condição que a gente vê é a própria capacitação dos coordenadores, né, dos diretores, né, dentro da NTT com a utilização dessa metodologia. Isso vem acontecendo já ao longo dos anos, mas pelo tamanho da NTT, pelo tamanho do Brasil, o tamanho da confusão, é lento, hein? Esse negócio é lento, né? Uma outra coisa também que às vezes a pessoa, né, e a gente que está do lado de fora, acha assim, tá a agência lá, acho que a agência tem um monte de gente, sabe? E não é, cara. Sabe, a estrutura é enxuta. Então, é o mesmo superintendente que faz praticamente tudo, certo? E também o BIM agora, né?
Então, há um tempo, né, e eles, como é que funciona então? Eles procuram por meio de contratos, né, ou de contratação, ou por meio de licitação e tal, né, aumentar o braço para dar conta do serviço, né? O que eu acho que deve acontecer, né, porque a gente já conhece o pessoal lá, vai se utilizar do próprio RDT da MRS como um instrumento para poder viabilizar força de trabalho para ajudar os dirigentes, né, e os técnicos da NTT. Não sei se eu consegui responder o que você perguntou. Então, a dificuldade hoje é ter braço para tocar tudo, né? Além de braço, ter o conhecimento técnico para que isso aconteça. E uma maneira que eu, né, visualizo é a utilização do RDT, que agora começou com a MRS, né? O RDT com outras concessionárias rodoviárias, dando apoio e suporte técnico para a própria agência, né? Para desenvolver essa, né, tecnologia, metodologia para outros players. É isso. É o que eu vejo hoje. Renata, acho que assim, não tenho tanta informação, mas já tem conversas do próprio BIM-Fórum com a NTT para fazer trabalhos de acordo de cooperação técnica e apoio dentro do NTT. Lógico, a gente não vai ser braço deles para fazer o controle e monitoramento, mas para dar caminhos, direcionamento. E aí, acho que complementando o que o Luque falou, as empresas gerenciadoras, que também, acho que o que o Luque falou é muito importante, que as pessoas acham que tem muito braço e muitas vezes não tem. Então, é um mercado muito grande aí para o pessoal se estruturar, se capacitar e ficar pronto para esse mercado que está chegando. Super. E ainda nessa linha, gostaria de perguntar para você, Eric, eu sei que o BIM Fórum está fazendo atualização da pesquisa de maturidade BIM no Brasil. Não temos os resultados atuais, mas como você vê que está o cenário atualmente no Brasil? Tanto de uso de conhecimento, setor público-privado? Então, a gente faz a cada 2 anos a pesquisa de profissionais, né? Então, a gente faz a pesquisa de profissionais, tanto de engenheiros para arquitetos, e isso tem uma análise muito boa, porque ele vai mostrando as comparações de crescimento a cada 2 anos, e a gente vem melhorando em termos de capacitação e interesse e participação de profissionais. Agora a gente está com a pesquisa na questão de incorporadoras e construtoras, é um foco específico para a maturidade de incorporadoras e construtoras. Talvez não traga tanto esse cenário de concessionárias, porque é focado em construtoras e incorporadoras, mas acho que o futuro está aí para fazer uma pesquisa de concessionárias e sentir a maturidade das concessionárias para ter uma resposta até, né, números, né, sempre importante, dados. Já fica uma dica que eu vou levar para dentro do conselho para ver como que a gente pode estruturar isso. Ótimo, ótimo passo, o próximo passo para o BIM Fórum. Acho uma boa ideia. Luke, eu não sei se eu me perdi, se você comentou, mas quais as implicações para os projetos, contratos vigentes que não forem atualizados no prazo de 30 dias, você sabe? Ou até o Contratos final do ano? vigentes, então, contrato vigente, a NTT não pode obrigar, né? Então, por isso que as concessionárias adotam voluntariamente, né? Mas entenda um aditivo contratual, alguma coisa desse tipo, aí elas vão passar a ser obrigatórias. Entendi. E para vocês dois, vocês acham que essa obrigatoriedade tende a nivelar o mercado ou gerar mais barreiras de entrada para operadoras menores ou que não conseguem se atualizar? Ou vocês acham que vai ter uma corrida em busca de aperfeiçoamento e especialização? Eu acho que vai dar diferencial para aquelas que estão na frente. É aquilo que é nivelar o mercado, acho que é a frase, mas dá um diferencial para aqueles que estão já sabendo fazer, que vão ser cobrados e vão saber responder. Isso é de fato o que é melhor para o mercado, porque a gente acaba, é o puxa e empurra, né? A obrigatoriedade puxa e as empresas que já estão mais à frente empurram as outras, então acaba nivelando no final, mas acho que o destaque é que quem estiver na frente vai ter o mar azul primeiro, né? Eu acho que a transformação digital já está acontecendo, né?
Só que agora acho que com essa obrigatoriedade, né, a lei de licitações, sabe? A estratégia BIM-BR está dando um direcionamento, né? Porque antes disso, né, a gente já está nisso há bastante tempo, né? Antes disso, né, as concessionárias, entidades, empresas, elas já estavam promovendo inovação, sabe? Só que não tinha um caminho, né? Então, logo na primeira estratégia MBR, lá em 2017, a gente já estava pensando nisso, né? E aí um dos nossos discursos é o seguinte: ô empresa, ô entidade, já que você está se modernizando, vai para esse lado aqui, ó, sabe? Antes de ter a lei de licitação em 21, né? Porque a gente já tinha visto o movimento, elas estão se movimentando, mas eu vou para que lado? Né? Então, essas políticas, né, esses BIM mandates, essas normas e tal, ela dá um direcionamento para quem quer e já tem essa intenção de se modernizar e inovar. É isso que é importante, sabe? Então, a importância desses marcos é dar o direcionamento para aquelas empresas, entidades que querem se modernizar. Esse o papel da legislação. Pegando um gancho, assim, quando falando de empresa privada, naturalmente, quando você começa a fazer um investimento, implantar alguma metodologia e até, de fato, investir dinheiro para a capacitação, ela tem que ter o retorno. Então, qual que é o retorno dela? Ela vai ganhar mais dinheiro porque ela está implantando isso? Alguns casos, pensando em BIM, com certeza vai, porque os processos vão ficar mais digitais e tudo mais, você vai economizar tempo e dinheiro mesmo efetivo na fase de execução sua, no caso, né, de construção que eu trabalho. Mas sempre tinha aquela pergunta, mas vou investir isso e qual que é o meu retorno? Qual que é o meu retorno? Aqui, o meu retorno é ser contratado em grandes obras de infraestrutura, porque eu tenho isso já na frente. Então, essa resposta fica muito mais fácil e muito mais direta para a alta liderança quando se trata em investimentos em inovação, né? Super. Eu vou fazer essa pergunta porque eu comecei o meu discurso sobre a resistência do setor da construção, né, que é um dos principais setores que faz o país crescer, mas um dos que menos adota a inovação. O que falta? É só uma resistência ali, uma teimosia do profissional, do engenheiro, do arquiteto? Mas o que está faltando para essas pessoas se convencerem que a inovação e a digitalização, o BIM, agora a IA vem com tudo? O que falta para mudar essa mentalidade? A gente não está inspirando muito esses profissionais? Ô, Lucas, você vai responder sinceramente? Pode responder. Olha só, eu acho que a gente tem que dividir em dois lados, né? O lado público e o privado, né? E os dois têm que andar juntos, porque a administração contrata o privado. É um negócio doido, né? Então, quando a gente começou na estratégia BIM-BR, depois na discussão para colocar o BIM, né, o uso preferencial do BIM na nova lei de licitação, qual foi a grande mote que a gente pegou? Ó, o Estado precisa se organizar para ter menos aditivo contratual. É essa que era a meta, cara, né? A outra é dar mais transparência nas licitações públicas, que é uma outra coisa, né? Dar transparência e reduzir aditivo. Beleza. Tá, como é que a gente consegue fazer isso? Cara, poder de compra do Estado. É essa aí pegando a carona do Eric. Cara, então como é que a gente faz para que, né, o setor produtivo se mobilize? Cara, poder de compra do Estado. Ou você quer trabalhar para o Estado, então você usa essa regra. Não quer, precisa. Mas também não vai, sabe? Então, são essas formas. Uma outra questão, assim, que a gente tem conversado é que os administradores, os técnicos e tal, né, vão subindo na carreira, né? E é difícil para quem já está diretor hoje ou não passou por né, uma área técnica anterior, ter uma visão diferente daquilo que ele não viu ou não sabe, né? Então, a questão da mudança e transformação digital começa agora de baixo, né? Na carreira eu já fui quase tudo, né? Aí hoje eu tô aqui de assessor de estratégia, gestão estratégica e modernização do DENIT. Então, só de spoiler, a gente acabou de escrever um programa de modernização e inovação do DENIT. Vão lançar semana que vem lá no Inacó. É assim que faz, cara. Né? Então, assim, você pega alguém que já veio de baixo, tem a oportunidade de estar num cargo de direção alto e faz acontecer, né? Mas, voltando, é difícil uma pessoa que não tem ideia diferente ou não participa dessa ideia de inovação ter uma ideia inovadora, sabe?
É isso. Eu ia, Tudo acontece com as pessoas, cara. eu vejo, Renata, o copo meio cheio, né? Que assim, o modelo tradicional vai existir, e aí, como o Luke falou, quem não quer caminhar, continua fazendo o seu e não tem problema, mas não vai ter os contratos que vão aparecer. Mas hoje, a digitalização, o uso do BIM, de IA, de outras coisas que são mais modernas, para a geração antiga, que já vai se perdendo na engenharia mesmo, já está se acabando, essa geração que, né, está acabando, é a única saída de fazer desse jeito para chamar a nova geração para trabalhar. Então, essa mudança de métodos de trabalho ou a digitalização da construção é um dos únicos caminhos que é para modernizar e chamar e ter mais atratividade para a nova geração. Porque a gente está com um problema de falta de mão de obra muito grande no mercado, e essa parte de digitalização é uma das maneiras que a gente vai caminhar para poder puxar essa nova geração. Então, olhando um pouco diferente, não importa o que o passado já fez e o método tradicional fez, agora, só para pensar de forma nova, tem que acontecer isso. Então, isso é uma maneira que a gente vai trabalhar. Tá no mudo, Renata. Aconteceu alguma coisa aí. Desculpa, eu estava mudeada. Então é isso. Bom, é isso mesmo que você falou, Eric. Acho que estamos otimistas. Luke, estamos otimistas. Vem muito aí. Ontem eu estava vendo um evento em São Paulo, não lembro o nome, a Isobim, não lembro. Então, eu estava vendo o Abner do CREA falar justamente da falta de engenheiros. Tem muito pouco talento que não está querendo entrar na faculdade, não está querendo fazer engenharia, e tem muito potencial aí ainda o mercado está buscando muito esse profissional. Então, a gente já passou um pouquinho da hora. Eu vou agradecer aqui o Luke e o Eric, por ter ficado com a gente até o final, esclarecido várias questões, e agradeço a todos vocês também que ficaram com a gente e participaram no chat. Obrigada, Eric, obrigada, Luke, e a gente se vê nas próximas Masterclass da Zigurate. Um abraço.